Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham a partir de agora pelo YouTube, ifpb.campina, e pela Rádio 98,9 FM, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou Felipe Donner, jornalista, e serei o coordenador deste simpósio online realizado pelo IFPB Campus Campina Grande. O simpósio Comunicação Pública no Rádio faz parte da programação de inauguração da nova emissora FM em Campina. Para discutir o tema, nós convidamos Jorge Antônio Mena Duarte, graduado em jornalismo e em relações públicas pela Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mestre e doutor em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. O professor Jorge é gerente de comunicação estratégica da Embrapa e curador do programa avançado em comunicação pública da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERJ. Também é diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública. Boa tarde, professor Jorge. Boa tarde, é uma honra, um prazer, é uma tarde maravilhosa, né? Esta do dia que se inaugura, né, uma emissora educativa, é um ganho extraordinário para uma região, para o ensino, para a pesquisa, para a ciência, para a educação, e participar disso é uma honra. E ainda mais que o convite é para falar sobre comunicação pública, né? Aí eu trabalho com comunicação pública há bastante tempo e gosto desse assunto profundamente e acho que é algo que merece atenção. Então, por isso, eu cumprimento pela iniciativa, né, pelo tema. E aí nós temos três abordagens de comunicação pública, né? Comunicação pública tem, no mínimo, três grandes eixos, definições, vieses, né? Um deles é a ideia de se falar publicamente, né? Em tese, todo mundo que fala publicamente, né, que dissemina informação na esfera pública, no ambiente público, faz comunicação pública. Tem o que vai ser falado daqui a pouco pela professora Naná, que é a ideia de comunicação pública como sistema público de informação. E o Brasil tem uma tradição grande nisso, né, por conta das emissoras públicas, emissoras educativas, rádio, TV, TVs de todo tipo, né? Todos os estados têm, a gente tem o sistema público federal também, e é um assunto que merece muita atenção, porque tem uma capacidade enorme de levar informação para as pessoas, principalmente no momento em que há uma guerra, literalmente uma guerra por informação no sentido de manipulação, né? Manipulação, mentira, de todo tipo. E a gente precisa de instituições como as emissoras públicas, emissoras educativas, assim como as emissoras comerciais também, né, que sirvam de balizadores para a gente saber, afinal, o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é. E a comunicação pública que eu trabalho há bastante tempo, é uma comunicação de interesse público focada no cidadão. Então, a ideia é uma comunicação que assume a perspectiva da cidadania. É um tipo de comunicação que ela é muito comum, né? E aí a gente fala que deveria ser óbvio, né? Uma comunicação das instituições públicas, das ONGs, do setor privado, que busca fortalecer a cidadania, ajudar o cidadão a ser ajudado, né? Contribuir para o exercício da cidadania. Então, a ideia é que todo cidadão, ele tem direito a acesso, informação e participação, e que isso é a base da inserção dele na nossa sociedade. E a comunicação pública que a gente discute, ela tem essa origem. É diferente, portanto, do debate que se faz nas emissoras públicas. E não é que um seja melhor que o outro, são apenas diferentes. E ela vem do modelo europeu, né? Em que a gente trabalha com informação a favor da cidadania, a gente estimula o debate público, a gente busca engajar o cidadão nas políticas públicas, a gente trabalha com a ideia de prestação de contas, de mobilizar a população. Então, a ideia é chamar a atenção para uma responsabilidade
que, de certa maneira, é do Estado, em primeira instância, o Estado brasileiro, legislativo, executivo, judiciário, suas diferentes instâncias, né? E é uma responsabilidade, na verdade, de todos nós, porque a gente tem a noção hoje de que a comunicação ela tem a capacidade de ajudar as pessoas a serem ajudadas. A comunicação é uma ferramenta de ativação das políticas públicas, né? É uma ferramenta que a gente sabe, né? Sem informação, a gente não consegue nem pegar o ônibus. Né? Imagina quanto depende do Estado, tu depende de um governo, tu depende de uma instância pública. Né? Se essa instância ela não consegue se comunicar com adequação, com qualidade com o cidadão. Então, a gente diz assim, puxa, mas devia, né? Devia, e o esforço que a gente faz é um esforço para que essa comunicação ela ganhe qualidade, ganhe força, ganhe importância e ganhe também profissionalização, para que a comunicação do setor público ela não seja uma comunicação de pessoas, de políticos, uma comunicação de promoção, de divulgação, seja uma comunicação que busca alcançar o cidadão na sua perspectiva de que aquele que tem direitos. E a comunicação tem a capacidade, né, de ajudar o cidadão a obter seus direitos e a utilizar seus direitos. Então, a gente criou uma associação há 5 anos, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que reúne profissionais de comunicação que atuam basicamente em executivo, legislativo e judiciário, mas não só. Nós temos professores, gente da iniciativa privada, e que a gente tenta reunir profissionais. Hoje são 196 profissionais de 20 estados brasileiros, em que a gente tenta trocar informações, trocar experiências. A gente já publicou livros, né? A gente já fez congressos, e sempre na perspectiva de como a gente ajuda o brasileiro a usufruir seus direitos, a reconhecer seus direitos. Isso é papel do Estado. Então, nós, em geral, trabalhamos no Estado que eu falo, né, nas estruturas públicas. E a gente tenta fazer com que essas estruturas públicas elas façam uma comunicação útil para o cidadão, e não uma comunicação útil para as próprias instituições ou útil para aquelas pessoas que estão nas instituições. Então, esse tem sido o nosso debate. E aí a gente tem algumas coisas que são são muito importantes, né, nesse trabalho. Primeiro, até a noção clara de que comunicação não é distribuir informação, não é emissão. Né? Comunicação é tornar comum, ou seja, a comunicação ela envolve relacionamento, envolve apropriação, envolve acesso, envolve transparência, e é uma tradição no serviço público brasileiro de considerar a comunicação disseminação de informação, distribuir informação. Né? Publicar coisa em jornal, colocar no site, distribuir folheto, fazer publicação, quando, na verdade, o cidadão ele é parte do processo de comunicação. Então, assim, a informação ela é indispensável à comunicação, mas ela não é suficiente para a comunicação. A comunicação, a gente costuma dizer assim, comunicação é informação interagindo com alguém. Se a gente tem um relatório numa gaveta, eu tenho informação. Agora, eu não tenho comunicação porque ele está na gaveta. Se eu tenho informação no site, mas ninguém acessa o site ou não compreende o site, eu tenho informação, mas eu não tenho comunicação. Se eu distribuo conteúdo de variadas maneiras e esse conteúdo é inútil para as pessoas, é irrelevante, ou não chega, ou não é compreendido, eu não tenho comunicação, eu tenho informação ainda. Então, assim, o nosso esforço, em grande medida, é fazer com que o processo de comunicação ele aconteça, e principalmente no âmbito público, mas não apenas, porque o nosso eixo é uma comunicação com propósito, uma comunicação que busca alcançar o cidadão na sua perspectiva de cidadão. Cidadão com direitos. Cidadão que precisa saber o que está acontecendo para ele tomar suas decisões, fazer sua avaliação. E essa é uma responsabilidade muito grande do Estado, porque o Estado é dono do processo, o Estado tem o poder. Então, a gente passa de uma estratégia que é comum no Estado brasileiro, de uma comunicação voltada para a própria instituição, de promoção da instituição, ou de promoção dos dirigentes da instituição, para uma comunicação que é voltada para o cidadão. E aí tem muito o aspecto da comunicação dando suporte às políticas públicas, ou seja, existe um novo programa na Prefeitura de Transportes, né?
a comunicação tem que ajudar esse programa de transportes a ser eficiente. Né? Existe uma campanha, existe uma ação de vacinação. A comunicação tem que ser capaz de ajudar que essa campanha seja eficiente. Né? A gente tem uma mudança nos processos internos da organização. A comunicação tem que fazer com que as pessoas envolvidas com esse processo elas saibam se adaptar a esse novo processo. Então, a comunicação ela não é dar visibilidade. A comunicação é fazer as pessoas conhecerem a realidade, se adaptarem à realidade, elas usufruírem das coisas que lhes são direito. Né? A comunicação é fazer as pessoas terem conhecimento a partir do perfil dela, das necessidades dela, e não uma comunicação que é igual para todo mundo, por exemplo. Então, a gente viu agora, eu trabalhei muito tempo na área da saúde, né? E não adianta tu ter um laboratório e ter uma vacina se as pessoas não se vacinam. Se as pessoas não sabem onde tomar vacina, ou elas não têm certeza sobre a qualidade da vacina, ou elas não acreditam em vacina. Para ficar num exemplo muito recente. Então, a comunicação ela tem que ajudar as políticas públicas, e não apenas em saúde, mas educação, transporte, em todo tipo de política pública. Por isso é que um trabalho nosso, né, acho que é um trabalho de todos nós que estamos aqui, inclusive, é comunicar sobre comunicação. A gente tem que falar para as pessoas da importância da comunicação e da necessidade que a comunicação tenha qualidade, para nós sermos cobrados pela qualidade da comunicação que a gente processa. A gente tem que assumir o protagonismo e a liderança. A comunicação ela tem que ser feita por profissionais, ela tem que ser liderada por profissionais. E aí a gente tem algumas, encerrando aqui já, né, para dar a oportunidade que o debate siga, a gente tem algumas coisas que são importantes para quando a gente pensa em comunicação pública. Primeiro, a comunicação ela tem que ter o viés do cidadão e não o viés do emissor, que somos nós. E a gente adota na ABC Pública, eu convido todos para entrar no site, Associação Brasileira de Comunicação, ABC Pública, e, se possível, se associar, participar, se envolver, criar coisas. Né? Primeiro é o viés do cidadão. A gente tem que trabalhar com transparência, dar acesso e produzir interação qualificada com o cidadão. A gente tem que trabalhar com conteúdo qualificado, relevante e significativo para o cidadão, e não apenas distribuir conteúdo qualquer que seja. A gente tem que estar permanentemente atualizado, porque as formas de comunicação elas mudaram muito nos últimos 5, 10, 20 anos. Né? Então, aqueles modelos do final do século passado, eles continuam válidos, mas eles não são suficientes. Então, nós trabalhamos em comunicação e as estruturas de comunicação, elas têm que estar permanentemente atualizadas para alcançar o cidadão a partir da sua característica, da sua especificidade, do seu interesse e até das suas limitações. Porque o Brasil é um país que é muito desigual, ele é muito diverso, né, mas ele é muito desigual também. O nível de informação é muito baixo, e a gente vê isso com muita frequência. O nível educacional é muito baixo também, e a comunicação ela tem que se adaptar ao perfil do público. Né? E aí, fechando já, a ideia de comunicação que a gente trabalha é essa comunicação que assume a perspectiva cidadã nos temas de interesse coletivo. E aí abre-se uma avenida enorme, né, de possibilidades, de responsabilidades, né, em que a gente que trabalha com esse tema, a gente assume. Né? E não é um problema fácil de resolver, e a gente provavelmente não vai resolver, mas é um esforço que busca garantir essa autonomia, essa independência, essa valorização do cidadão, para que o país tenha mais democracia, tenha mais acesso, tenha mais informação, que a gente consiga discutir numa base melhor e evoluir nos diferentes assuntos de interesse coletivo. Eu acho que, para começar, é um pouco isso, e depois eu fico à disposição para a gente, se for o caso, continuar conversando. Ok, professor Jorge, muito obrigado. Nós também, como anunciamos, estamos aqui com a presença de Nanaga Seis, que é bacharela em Comunicação Social na área de jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. Tem especialização em redação jornalística pelo Centro de Ensino e Pesquisa, vinculado à Universidade Potiguar.
Naná trabalhou no jornal A União, nas TVs Cabo Branco e Tambaú, afiliadas da Rede Globo e ao SBT em João Pessoa, respectivamente. E foi assessora de imprensa das Secretarias das Finanças, Planejamento, Comunicação e do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Desde 2019, ela é diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, a EPC. Bem-vinda, Naná. Boa tarde a todos. Boa tarde ao professor Jorge Duarte, ao colega Felipe e aos demais ouvintes ou assistentes nossos. Eu peço inicialmente para começar falando do que seja a EPC, porque o professor Jorge ele trata muito com um viés acadêmico e, ao mesmo tempo, um viés de preocupação social. O trabalho é de execução, ou seja, eu estou numa empresa, dirijo uma empresa que tem uma rádio que tem 85 anos, que está no ar com muita tradição e que, desde que ela surgiu, ela tem muito esporte, muita música e muita identificação regional. E também faz parte do complexo da Empresa Paraibana de Comunicação, o Jornal União, que tem 129 anos de circulação, que nós temos uma gráfica, temos uma editora e temos o Diário Oficial do Estado. Daí dá para perceber que, ao mesmo tempo, eu sou pública, estatal e comercial, que é um caso atípico, o caso da Rádio Tabajara. Ela nunca foi educativa, ela sempre teve esse viés de ser uma empresa comercial muito identificada com a cultura local e com a realidade local. Então, como fala em comunicação pública e rádio, eu me acosto a praticamente tudo que o professor disse e fui pesquisar num livro que ele organizou, né, em 2007, quando eu estava fazendo meu mestrado na linha de pesquisa Mídia e Cotidiano. E eu separei dois artigos, na verdade, o ensaio, A Singularidade da Comunicação Pública, da professora Graça França Monteiro, e o artigo Comunicação Pública, Esfera Pública e Capital Social, de Heloísa Matos. Vou andar um pouco por eles, mas vou andar também pelo que diz a nossa Constituição em relação à comunicação social, né? Graça França Monteiro, ela apresentou alguns princípios da comunicação pública. O direito do cidadão à informação, com base para o exercício da cidadania, o dever do Estado de informar com o conteúdo informativo, educativo e orientação social. A comunicação pública ela deve ser, como ele colocou, um instrumento de diálogo, interatividade e envolvimento do cidadão nas políticas públicas, daí a importância do Estado enquanto ente público, prestador de serviços, saber se comunicar bem com o cidadão. Ela fala também ainda na importância da qualidade da comunicação dos serviços públicos para atender à transparência, à ética e à verdade. E aí eu volto a Heloísa Matos, que realçou a seguinte colocação: o conceito de comunicação pública se confunde com comunicação governamental, porém a comunicação pública como espaço da e para a sociedade é relativamente recente. Acredito eu, e aqui é um complemento meu, que decorre do aprofundamento da democracia aqui no país, principalmente depois da Constituição de 88. E ela acrescenta ainda que a expressão comunicação pública, desde o início do século XX, mais particularmente na década de 20, quando houve o início do Rádio do Brasil, em 1922, né, o conceito esteve relacionado à comunicação estatal, com a implantação da radiodifusão e depois da televisão pública. Nós estamos comemorando o centenário do rádio, esse ano aqui nós comemoramos os 85 anos da Rádio Tabajara, e eu passo agora a me concentrar no que diz a nossa Constituição, exatamente no capítulo que se refere à comunicação social. No artigo 221 da Constituição, define
A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores éticos da pessoa e da família. E no artigo 223 está escrito também que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos serviços dos sistemas público, privado e estatal. Aí, considerando também as colocações do professor Duarte e dos artigos que eu li, de alguma pesquisa que eu fiz nos últimos dias, as informações, notícias oficiais, elas são mais verdadeiras, são checadas e definitivas. Eu, como dirigente de órgão oficial, e aqui eu coloco os dois, a rádio e o jornal, eu não posso dar nenhuma especulação. Então, toda a informação que nós produzimos na Rádio Tabajara e no Jornal União, elas são absolutamente verdadeiras, checadas, conferidas, certo? Para serem publicadas e divulgadas. E isso, eu também faço publicidade no Diário Oficial. Você quer saber se uma informação é verdadeira? Leia o Diário Oficial. Diário Oficial não é uma coisa comum para você estar divulgando. Mas, nesses tempos de pandemia, se transformou numa referência das decisões que estavam sendo adotadas em todas as esferas. Então, a gente teve a oportunidade de referendar a importância da comunicação oficial e da decisão oficial. E, no caso das nossas competências aqui, a gente mantém a similaridade com o que está na Constituição e com o que está também nas competências ou obrigações da Empresa Brasil de Comunicação, que é produzir e difundir programação informativa, educativa, artística, cultural, científica, de cidadania e de recreação, prestar serviço no campo da radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para a transmissão dos atos e matérias do governo estadual. Nesse caso, a gente não faz transmissão de uma solenidade. O que é que a gente faz? Nós fazemos flashes, reportagens, repercutimos, mas não fazemos uma transmissão de uma solenidade. Realizar a impressão, distribuição e venda dos jornais A União e diários oficiais, editar livros, inclusive didáticos, revistas e demais publicações, inclusive particulares. Essa mescla da EPC é um diferencial. Ela não deixa de ser pública, mas ela também tem competitividade no mercado. E aí, esse é um item que não consta nem na Constituição e nem na EBC, mas consta nas minhas obrigações de se manter competitiva no mercado. Tá? Terminou que a EPC ela é uma SA, é uma empresa que tem conselho de administração, conselho fiscal, ouvidoria, controle interno e, ao mesmo tempo, nós temos uma articulação regional, tanto na Associação Brasileira das Imprenssas Oficiais, quanto no Fórum Nordeste de Emissoras e TVs Públicas. Esse fórum ele não existe do ponto de vista formal, institucional, ele existe de forma prática, a partir da iniciativa da TV Educativa da Bahia, que articulou com todos os entes estaduais, primeiro o programa Giro Nordeste, um noticiário absolutamente regional, que é veiculado de terça a sexta-feira, com notícias de todos os estados. Eu produzo a minha matéria aqui, Alagoas produz a dela, e a Rádio Timbira edita no Maranhão e redistribui para todas as emissoras. Quando na terça-feira, fazemos um programa de 7 às 8 da noite, com a bancada composta por jornalistas do Nordeste, alguns também de TVs universitárias ou de rádios universitárias, e eu, como estarei na hora do jornal, da Hora do Brasil, eu entro pelo Facebook e reproduzo depois, no sábado de manhã, esse programa que foi gravado e disponibilizado no Facebook. E com isso a gente quebra uma hegemonia das empresas privadas,
certo? Mas temos o nosso noticiário e o nosso debate regional. Essa nos enquadramos dentro do que está na Constituição, nos enquadramos dos parâmetros que foram estabelecidos para a nossa atividade pela legislação da EPC. Em função disso, também temos articulações para outros programas, como o programa de música chamado Forró para Todos, né, que nós mandamos na quarta-feira as músicas, e como os outros estados do Nordeste, para a Bahia edita, e nós recebemos esse arquivo editado com compositores de todos os estados do Nordeste que cantam forró. E tem o Baião de Dois, que são todos os ritmos tocados no Nordeste. Então, essa interação fortalece a presença de uma comunicação pública, estatal, voltada para a cidadania e para a valorização da cultura regional e para o debate público. Internamente, no âmbito da Paraíba, além de eu me articular com outros entes públicos, nós produzimos festival de música, concurso literário e realizamos eventos que eu chamo de comunicação expandida no conceito que se concebe hoje, que é você retirar a rádio dos seus estúdios e levar para os eventos e fazer transmissões ao vivo. Então, às vezes participamos, eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu pela primeira vez em 2019, quando a Paraíba estava sediando o Fórum de Segurança Pública, um evento nacional, e aí nós instalamos nosso estúdio lá. E entrevistamos todos os participantes e também colocamos o noticiário normal que nós tínhamos. Isso é como... Aí eu digo, nós saímos do nosso estúdio, da nossa comodidade, e vamos em busca da comunidade, né, para oferecer a melhor programação, a melhor informação no ato em que as coisas estão ocorrendo. Temos limitações. Agora mesmo, com a legislação eleitoral, eu tive que retirar várias programações. E eram programações que falavam de meio ambiente, de trânsito, de saúde, de direitos do consumidor, mercado internacional, porque tinha participação de órgãos públicos, e aí, no entender de muitos, a Justiça Eleitoral ou os outros partidos podiam fazer uma leitura que estávamos fazendo promoção do governo. Então, essas informações que são relevantes e que eram bem específicas, que tinham horário certo, estavam na minha grade de programação há anos, elas tiveram que ser automaticamente retiradas. Então, eu tive que suprir isso com música e com um programa que homenageia os 200 anos da independência do Brasil, fazendo uma parceria com o Instituto Histórico e Geográfico, com o Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e com o Instituto Histórico e Geográfico de Campina Grande. Isso tudo para dizer que essa atividade ela é dinâmica hoje em dia. Você pode ter uma rádio pública, mas você tem que ter capacidade de se identificar com a sociedade. Rádio é algo que está no cotidiano das pessoas. Sabemos que cerca de 80% da população brasileira ouve rádio diariamente. Dentro dessa lógica de ser uma rádio comercial, ao mesmo tempo que é estatal, que é pública, nós fazemos pesquisa de opinião para participar do mercado de modo competitivo, como está estabelecido no meu regulamento aqui, na lei que criou a EPC. E, diante dessa realidade, nós podemos aferir a nossa audiência, captar anúncios comerciais, sem nenhuma perda de qualidade da nossa programação, certo? E para acrescentar, tem um item que não consta na lei da EPC, da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, que foi riscado, mas que no nosso está assinalado, que é parágrafo único. É vedada qualquer forma de proselitismo na programação. Então, nós, como temos uma equipe formada por jornalistas, uma direção composta por jornalistas, nós temos muito critério no que nós fazemos e, com isso, nós temos conquistado até alguns prêmios de jornalismo, porque emissoras públicas, em geral, elas são, num universo geral, as pessoas olham assim, não, é do governo. É do governo. E
quando nós ganhamos um prêmio de jornalismo, competindo com... Teve alguns que foram, inclusive, de caráter nacional. Nós nos sentimos muito realizados com isso. A equipe toda. Não só no jornal, quanto também na rádio. Então, nós temos 37 programas diferentes. Eu tenho uma emissora AM, que vai ser a nossa segunda FM, vai ser a Paraíba 103,9 FM, que deve estar no ar a partir de dezembro. A Ortoga, nós conquistamos lá no Ministério das Comunicações em 2019, no processo que foi iniciado em 2014, e que, por conta da pandemia, eu não tive condições técnicas de colocar no ar. Então, eu tenho 2 emissoras de rádio FM no final do ano, terei 2, e cada uma diferente da outra, né? Então, a Tabajara, com toda a sua diversidade, de 37 programas, em que inclui música regional, rock, jornalismo, esporte, e programas religiosos. Nós temos 3 programas religiosos. Nós temos um programa de uma pessoa que fala em bem-estar emocional, que é espírita. Temos um programa de um pastor evangélico e temos a transmissão tradicional da missa nos sábados, que é transmitida pela Rádio Tabajara há quase 40 anos. Quebrar tradições não é muito a minha praia, mas eu respeito essa diversidade religiosa, como está escrito também na lei que criou a EPC, na Constituição e na lei da Empresa Brasil de Comunicação. Eu paro por aqui e fico aberta às perguntas e a novos questionamentos. Agradeço a oportunidade de poder falar da Tabajara e do jornal A União. Ok, dona H6. Obrigado também pela participação conosco nesta tarde. Bem, queremos fazer uma saudação a você que está acompanhando a nossa programação aí pela rádio 98,9 FM de concessão educativa do Instituto Federal da Paraíba e também no canal do YouTube. Participam nos bastidores da transmissão deste evento Alain Leonardo Félix, técnico em audiovisual e diretor de arte e mídia, Clébio Melo, jornalista, Júlio César Rolim, também jornalista, e os intérpretes de Libras, Neemias e Nívia. Bem, o professor Jorge Duarte abriu com a sua intervenção e ele falou de um ponto muito interessante, que foi sobre o propósito da comunicação. Professor Jorge, a comunicação pública, o propósito de uma boa comunicação é um distintivo da comunicação pública? A comunicação com propósito, professor, a comunicação com propósito é um distintivo da comunicação pública? Eu acho que a comunicação pública ela busca essencialmente ajudar o cidadão, né? A gente tem que lembrar que comunicação ela não é um fim em si mesmo. Tu não faz um programa de rádio para fazer um programa de rádio. Tu não bota uma emissora no ar para botar uma emissora no ar, né? Tu não faz um texto jornalístico para fazer um texto jornalístico. Tu faz essas coisas todas para informar as pessoas, ajudar as pessoas, orientar as pessoas, dar conhecimento ou alguma coisa do tipo. E o propósito da comunicação pública, e aí, obviamente, a comunicação pública não é que ela seja melhor que alguma outra qualquer, mas ela é um tipo de viés, um tipo de abordagem, um tipo de perspectiva que, para quem atua no serviço público particularmente, mas todos aqueles interessados na perspectiva democrática e cidadã, ela é fundamental, porque ela trabalha nas pessoas, não como consumidores, né, mas como cidadãos. Então, nada contra uma comunicação mercadológica, por exemplo, né, uma comunicação comercial, não tem nada contra, só que o que a gente quer é qualificar a comunicação que trabalha, que atua na sociedade, na perspectiva de cidadania. E, por incrível que pareça, isso ficou muito tempo meio que escondido, meio como em segundo plano, nos próprios órgãos responsáveis por fazer isso, que é o Estado. Porque durante muito tempo tu tem a comunicação política, né, travestida de serviço público.
E a comunicação pública ela vem chamar a atenção para a importância de que a comunicação do serviço público, principalmente, ela ajude o cidadão, e não o gestor, e não o político, e não a instituição. Então, o nosso foco prioritário é sempre a cidadania. E aí tem uma série de questões, né, que a comunicação trata, que é a parte assim, que a gente se envolve, que é capacitação, definição de estratégia, troca de experiências, qualificação profissional, diagnósticos de realidade, adaptação de conteúdo. Tem uma série de coisas que se tornam importantes nesse momento. Assim como, claro, a área comercial e outras áreas, elas também têm suas especificidades. Naná, você que falou sobre esse tema e tem um trabalho que vem realizando desde que assumiu aí a Tabajara. Como é que tem sido isso aí para conciliar entre o público e o comercial? O nosso desafio, na verdade, é mostrar que a gente pode fazer tão bem quanto o privado. Porque muitas pessoas entendem que o público é só governamental. E não é assim. Então, quando a gente faz uma série mostrando como é o processo de recuperação de apenados através do trabalho, certo? Ouvindo depoimentos deles todos, homens e mulheres, entrando aí no presídio do Sorreltão, entrando aqui no presídio Júlia Maranhão, conversando com eles sobre como entraram como terminaram indo parar dentro de um presídio e as expectativas que eles têm de vida, né? Isso é um diferencial. Quando nós entramos lá, a única coisa que a gente pediu foi a autorização para conversar, mas o que a gente ia conversar não foi dito. E a gente colocou o depoimento, a fala, a voz de cada um dos apenados entrevistados, certo? Então, isso nos leva a ter não apenas a informação oficial, mas a voz das pessoas que estão sendo alvo de reportagem. A gente tem muito critério e muito cuidado com o que vai divulgar. Então, quando ele colocou aí a questão do propósito, quando a gente fala em não ser educativa, mas ao mesmo tempo cumprir um papel nessa linha, né? Então nós temos aqui um programa que é transmitido, chama-se Lá Vem o Enem, que é feito por professores da rede pública, voltado para alunos da rede pública. Mas, quando a gente abre o microfone, a gente permite que os estudantes da rede pública, principalmente durante a pandemia, tivessem acesso como se estivessem em sala de aula. E o programa tem todo um roteiro com todas as disciplinas que eles estavam em sala de aula. Era um reforço. E é gratuito. É gratuito. Não tem repasse do governo do estado para a emissora, né? Porque está ocupando o horário. Ele é gratuito, certo? Então, a credibilidade que a gente conquista é pela qualidade da informação. Nós comentamos sobre tudo. O esporte é uma tradição da Tabajara. O esporte é realmente desde 1950. Aliás, a primeira transmissão que a Tabajara fez foi em 1944. Houve não uma transmissão direta, assim, contínua, né? Mas teve uma transmissão de futebol. E de lá para cá, a Tabajara sempre teve uma tradição do esporte, sempre teve uma equipe de esporte quase independente do jornalismo, e às vezes até maior, certo? Eu tenho um repórter de esporte em Campina Grande, eu tenho mulher na cobertura esportiva, né? E isso também faz uma identificação com o sentimento das pessoas. Então, eu concordo com ele quando ele fala que a comunicação tem que ter um propósito. E ela tem que ter qualidade para esclarecer, ela tem qualidade para poder as pessoas discernirem e fazerem as suas escolhas, né? E ela tem qualidade para melhorar o serviço público em si. Muitas vezes, a reportagem ela vai apontar uma falha do sistema de transporte público, por exemplo, que aqui é o que mais se reclama. Aqui em João Pessoa, em Campina Grande, e acho que no país inteiro, o que mais se reclama é o sistema de transporte público. E não é porque a gente é emissora oficial que não vai falar que o sistema de transporte público, que é da prefeitura, aqui da capital, não está bem. Ao contrário. Essa é uma contribuição também que se dá para a melhoria do serviço, né? Um dos programas que foram retirados por conta do período eleitoral era um programa
que nós transmitimos com o doutor Daniel Beltrame, da Fundação de Saúde, totalmente valorizado para o SUS e para tirar dúvidas. Então, vinha a pergunta do ouvinte: se eu ter cartão SUS, eu posso usar o serviço público? Né? E aí, ele era bem didático sobre tudo. Sobre a questão da vacinação. O SUS está na sua vida o tempo todo, e as pessoas nem percebem que o SUS está na vida dela o tempo todo. Então, quando ele falava de cada vacina dos filhos, das crianças, e em várias etapas, ele dizia: isso é SUS, isso é SUS. Né? Então, eu acho que a comunicação pública ela tem propósito, ela tem a obrigação de ser honesta, de ser correta, de ser atual e de ser dinâmica. Eu adoraria passar a tarde inteira ouvindo vocês aqui, mas infelizmente o nosso tempo passa muito rápido, né? Estamos chegando aí ao final. Eu gostaria de abrir agora espaço para as considerações finais, inicialmente aí do professor Jorge Duarte. Eu queria só reafirmar a minha satisfação em participar desse momento importante do surgimento da Rádio 98.9 FM. Eu acho que é uma notícia extraordinária para a região, né? Porque é mais uma fonte de informação qualificada, mais uma oportunidade de distribuição de conhecimento, de circulação de conhecimento, de debate. Isso, de alguma maneira, valoriza a região, valoriza os profissionais de comunicação e incentiva as pessoas a terem a buscarem uma fonte de informação qualificada para elas navegarem nesse mar complicado que a gente tem hoje de tanta informação manipulada, falsa, etc. Então, todos estão de parabéns e eu me sinto honrado de ter participado desse processo. Naná. Eu também tenho uma grande satisfação de estar aqui, Felipe, meu colega, e de ter conhecido o professor Jorge Duarte, né? Ainda aqui pelo vídeo, mas tendo a oportunidade de convidá-lo para depois ingressar no fórum de emissoras públicas de TV e rádio, porque isso apenas fortalece a nossa rede. Muito obrigada a todos e continue ouvindo a Rádio Tabajara. Eu convido para conhecerem a página da ABC Pública e se associarem, participarem das nossas atividades. Perfeito. Aproveitando, vender meu peixe aqui também. Eu sou comercial, né? Nós ficamos imensamente honrados com a presença de vocês. Agradecemos em nome dos organizadores deste evento e anunciamos a você que está aí acompanhando pelo YouTube do Campus Campina Grande, também pela rádio 98.9, que dentro de instantes nós estaremos transmitindo pelo canal da TV IFPB a nossa solenidade de inauguração propriamente dita da Rádio 98.9 FM de concessão educativa aqui no Campus Campina Grande. Todos estão convidados a migrarem para lá. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, professor Jorge e Naná.